Já ouviu falar de Amarildo Tavares Silveira? Theo? Cara, é um gênio. A gente tem um gênio aqui. Eu sei que todo mundo sabe, mas já matou na hora. Amarildo Tavares Silveira. Talvez grande parte de vocês, a não ser o Theo, sabe exatamente quem ele é. Talvez se eu perguntasse para você quem foi Edson Arantes do Nascimento, você ia falar, não, esse eu sei. Até a gente perdeu ele, né, algumas semanas atrás, então ficou bem gravado esse nome. E o Amarildo, que é esse cara, chegou na Copa de 62 como reserva. E aí estava tendo os jogos e de repente o Pelé sofreu uma contusão em campo e aos 27 minutos do segundo tempo o Amarildo foi convocado, dizendo, ó, chegou a tua hora de substituir o Pelé. E o que é interessante desse cara é que quando você vai olhando a história dele, ele foi fundamental nessa Copa de 62. Primeiro porque ele marcou 2 gols contra a Espanha. Mas também nessa parte mais para frente, ele entrou num jogo contra a Tchecoslováquia, aonde a Tchecoslováquia ganhava por 1-0 e ele foi lá e empatou o jogo. E aí depois fizeram mais 2 e o Brasil ganhou de 3-1 e aí o Brasil foi bicampeão mundial. Eu acho fantástico ouvirmos falar sobre o Amarildo, porque pode ser que seja a primeira vez que você está ouvindo dele. Mas esse cara, na Copa de 62, foi tão importante quanto o Pelé. E geralmente a gente adora histórias que falam sobre um menino de ouro que cai e de repente surge um herói improvável. Todo mundo está naquela expectativa e de repente o herói cai e aí você pergunta, quem que é esse daí que entrou? E depois de alguns minutos você vai ver que esse cara se tornou num grande jogador, reconhecido mais ou menos, porque a gente só lembra do Pelé, mas a grande verdade é que nós gostamos dessas histórias. Histórias daquele desconhecido, improvável, que se torna um menino de ouro. Agora, talvez o nosso grande problema aqui é que a gente gosta dessas histórias dos improváveis, mas a gente só segue meninos de ouro. Por quê? Porque geralmente os heróis improváveis só são heróis quando deixam de ser improváveis. E aí quando eles têm o seu nome, aí a gente fala, agora sim valeu a pena. Agora sim eu sei quem que é Edson Arantes do Nascimento. Mas esse Amarildo Tavares Silveira, eu nem lembrava. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque a gente tem um baita de um problema aqui. Existe pelo menos 2 formas da gente abordar a nossa vida. Existe uma maneira da gente abordar a nossa vida que a gente pode chamar da abordagem externa. É quando a gente diz, ou a gente não diz, mas a gente vive pelo seguinte ritmo. A vida está em tudo aquilo que me traz algum sentido. A vida está, por exemplo, em eu poder sentir as coisas. A vida está naquilo que eu posso ver. A vida está naquilo que eu posso sentir o gosto. A vida está naquilo que eu posso ouvir. A vida está naquilo que é externo a mim. A vida está no que eu posso experimentar. Esse é o meu sentido de vida. E quando a gente pensa nesse sentido de vida, da coisa externa, do que eu toco, do que eu pego, a gente pelo menos pode entrar por 3 lugares, ver se você se identifica nessa noite. Quando você se ocupa tanto para se sentir vivo, que a tua vida está uma loucura. Você vive uma ocupação, você é obcecado por todo momento ter alguma coisa para fazer. Se não tem alguma coisa para fazer, você procura alguma coisa para fazer. Porque se você falar assim, não vou fazer nada, você quase entra em neurose. Você fala assim, não, eu preciso estar sentindo, fazendo alguma coisa para me sentir vivo. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, e aí eu ia pesquisar se isso de fato era verdade hoje, mas a Tony me mostrou um meme na internet que dizia que hoje era o dia da harmonização facial. Cara, eu não sei, a gente vive um negócio tão irônico que talvez possa ser mesmo. Quando a gente vive muito nessa coisa do sentir, a gente começa a ficar muito obcecado pela nossa aparência. E aí a gente vive essa época da harmonização.
A gente não diz assim, não, eu vou mudar isso aqui que assim, é um defeito ou eu não gosto. Não, é harmonizar, para te já trazer uma base para dizer assim, então, ó, tá desarmonizado o teu rosto, então eu vou harmonizar, eu vou deixar do jeito certo. E aí não é à toa, se você começar a dar um Google, você vai ver que o Brasil está no ranking mundial em 2º lugar. Desses anos para cá, subiu em 140% as pessoas que estão buscando cirurgias plásticas ou harmonização facial. Então, essa coisa de sentir para eu ter vida eu preciso me sentir bem. Não vou entrar em méritos que a gente não tem nada contra isso. Agora, o grande problema é que quando você vai conversando com as pessoas nunca estão satisfeitas com a sua aparência. Então, é quase um ciclo sem fim. Você entra por aqui, aí você fala, não, mas eu tô só com uma coisinha aqui, ó, só vou mexer mais nisso aqui. Aí passa um tempo, não, mas só isso aqui. Quando você vê, você já virou um Michael Jackson da vida, assim, você olha e fala, quem é você mesmo? E alguma coisa assim. Mas também, quando você entra nessa coisa de que a vida só faz sentido quando você sente, você precisa ter posses e dinheiro para gastar para se sentir bem. E aí não é à toa que a minha geração, hoje, é considerado a geração de dívida. Já ouviu falar disso? A geração dos 30 anos, 25 anos, essa geração que antigamente não tinha quase nada, porque tudo era na labuta e não tinha cartão de crédito, hoje é conhecida como a geração de dívida. Gente da minha idade já está profundamente envolvido com dívidas enormes. Então, para saciar a minha sede das coisas que eu quero adquirir, do meu imediato, e para ter o que eu quero ter, eu entro em dívidas e depois eu me viro. Praticamente, são 3 coisas simples que eu estou trazendo para você para dizer, essa é a abordagem externa. Para fazer sentido, eu tenho que sentir aquilo que está ao meu redor, e aí eu vou ter que pagar um preço. Por um outro lado, existe uma abordagem interna. O que eu quero dizer com isso? É aquela abordagem que você diz assim, toda a vida é uma questão de coração. É uma questão de como está o meu coração. E eu já percebi que as alegrias mais profundas e significativas não estão nas coisas em si, mas geralmente são invisíveis. O que traz uma satisfação e uma alegria não é onde eu posso ter o meu rosto perfeito, as posses que eu tenho, ou ocupar o meu tempo, mas está em eu me sentir bem. Isso que eu chamaria de uma abordagem interna. E aí você aprende a lidar com a tua ocupação, você aprende a lidar, a entender que ok você querer arrumar o teu corpo, mas não se esqueça de que o que cresce dentro de você é o teu espírito, a tua alma vai amadurecendo e isso é o foco, e você entende como ter as suas posses, porque você entende como lidar com as coisas ao redor, porque você sabe que o que realmente importa e interessa é o que está aqui dentro. E quando eu olho para essas 2 abordagens, e passando rapidinho com vocês, eu começo a perceber que essas 2 abordagens para mim é uma guerra. É uma guerra dentro do meu coração. A todo momento eu vivo uma tensão entre uma e outra. A todo momento eu sou chamado, convidado, seduzido a viver por aquilo que está ao meu redor, que a propaganda vende, que os anúncios estão aqui no meu celular, no meu computador, naquilo que eu pensei, de repente apareceu um anúncio assim no Facebook, você fala assim, meu Deus, o pessoal controla até a minha mente, porque eu pensei em tal coisa e está aparecendo aqui. Então a todo momento a gente é seduzido pelas coisas que são ao nosso redor, e aí você pisa no chão, e aí você fala assim, legal, é bom ter, é bom desfrutar, mas eu não posso ser governado por elas. Porque quem tem que governar o meu coração é Deus. Quem tem que governar quem eu sou e o meu caminhar é o Senhor. Porque se eu for me apegar às coisas ao meu redor e fazer delas o absoluto na minha vida, eu vou me frustrar. Porque é um ciclo sem fim. É um espiral do desespero. Você começa com uma coisinha, mas você vai indo, vai afundando. Quando você vê, você está no fundo do poço, beirando o desespero, pensando em suicídio. Porque você fala assim, experimentei tudo que essa vida poderia me dar, mas ainda era pouco. Quando eu olho para Samuel capítulo 16, para mim esse é um ótimo texto para nos falar sobre isso. É um momento dramático, mas também é um momento festivo. Primeiro porque quando você olha para esse livro de Samuel,
Lembra que o povo de Israel era um povo meio nômade ainda. E aí chegou um momento desse livro que eles começam a olhar e dizer assim, a gente quer um rei. A gente precisa de um rei. A gente quer ser uma nação desenvolvida e nós precisamos que alguém governe sobre nós. E nós queremos uma nação boa, então nós queremos um rei como as outras nações. E aqui que mora um detalhe importante. O problema não era pedir um rei a Deus. O problema era pedir um rei igual às outras nações. As outras nações tinham o seu rei como se fosse um Deus. E aqui, o grande problema de Israel, desse povo de Deus, era olhar, nós queremos um rei como se fosse um Deus das outras nações. E aí eles escolhem quem? Vamos ver se você está bom de Bíblia. Quem que é escolhido o primeiro rei de Israel? Saul, tá ligado? Saul é escolhido o rei de Israel. O problema é que Saul, ele às vezes faz uns vacilos enormes assim. Não era qualquer um que poderia oferecer um sacrifício a Deus. E ele foi lá e ofereceu um sacrifício. Teve um momento onde o Senhor falou assim, vá e destrua os amalequitas, mas não tome nada deles, não pegue nenhum animal, nenhuma posse. Ele foi lá e encheu o olho e tomou algumas posses. E aí chegou um momento onde o Senhor começa a olhar para esse desenrolar da história e diz assim, Saul, está insuportável a tua presença diante de mim. Por que, Deus? Porque você até tenta fazer algumas coisas certas e tal, mas o teu coração não é meu. Então eu estou angustiado. Por isso, Saul, você não vai ser mais rei. E aí Samuel, que é esse personagem que faz esse papel de ser o porta-voz de Deus ali, Deus chega para Samuel e diz assim, Samuel, chegou a hora de ungir o verdadeiro rei. Chegou a hora de você ungir aquele que será o rei de Israel, o rei segundo o meu coração, que é quem? Davi. E aí no meio de toda essa história, desse capítulo, eu tenho muita coisa para te dizer nessa noite, mas eu vou tentar me segurar, porque eu fiquei empolgadíssimo com esse texto. Mas o que eu olhei nesse texto, o que eu percebi nesse texto, é que você tem um Deus escancarando os corações aqui. Um Deus que escancara os corações, um Deus que diz assim, olhe para o coração de vocês e veja onde vocês estão, mas ao mesmo tempo é um Senhor dizendo, vocês vão se ver, vocês vão se analisar, mas eu tenho o remédio para vocês, eu tenho a cura para vocês, eu tenho o que vocês precisam para deixar de experimentar uma frustração interna e parar de buscar aquilo que está só aqui ao teu redor. Então a primeira coisa que eu quero que você veja aqui, essa cena, é essa coisa de como o Senhor aparece para Samuel. Olha aí no verso 1. É maravilhoso. Maravilhoso porque o Senhor aparece para Samuel e diz assim, Samuel, até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Porque Samuel gostava de Saul. Mesmo Saul fazendo um monte de bobagem, Samuel ainda olhava para o rei Saul e dizia, eu gosto dele, porque eu ungi ele, eu trouxe ele. E aí o Senhor olha para ele e diz, até quando você vai ficar entristecido? Eu rejeitei como rei de Israel. Então veja só como a cena abre. Samuel está profundamente entristecido. Mas não é pouco. Não é uma coisa assim do tipo, poxa, eu trouxe Saul, que era bonito, todo mundo olhou para ele e falou assim, é esse cara mesmo, nem tinha harmonização facial, mas na época ele já era bonito, não precisava de nada disso. E aí o Samuel agora está triste porque ele olha e diz, mas agora o Senhor rejeitou. Agora o Senhor o rejeitou. E o que Samuel está fazendo aqui, ou o que Samuel está experimentando aqui, e o Senhor começa a abrir uma janela para o coração de Samuel, é que Samuel está amargurado. Ele está amargurado com essa situação. E a amargura de Samuel é tamanha que ele está travado. E aí, deixa eu ver se você entra comigo aonde eu preciso entrar. Samuel, um homem de Deus, que caminha com Deus, que ouve o Senhor, que vem como uma resposta de oração para um tempo difícil, é um cara que nesse momento da sua história olha e diz assim, Deus, eu estou triste. E o que eu já acho fantástico disso daqui é perceber como a Bíblia, ela não passa um verniz, sabe? Ela não é um livro assim que fala assim, eu vou colocar só as coisas boas.
Ou eu vou tentar dar uma manipulada aqui assim, ó, só para ter as partes boas das histórias desse homem. É maravilhoso. Porque o Senhor está dizendo, Samuel, um homem de Deus, um homem abençoado por Deus, um homem que é um porta-voz de Deus, não está bem. E isso já me chama a atenção porque fala sobre um tipo de amargura que nos paralisa. E eu fiquei pensando muito nisso. Por que às vezes a gente está como está na igreja? Por que às vezes a gente parece travado? E a gente poderia ter um monte de explicação. Mas às vezes, talvez, se você dá uma olhada para o teu coração, você está amargurado. Amargurado por quê, Rodrigo? Talvez você olhe para si e diga assim, Rodrigo, eu acho que eu já tive demais. Sabe, eu já tive o meu auge dentro da igreja, eu já fiz tanta coisa, e assim, parece que todas as coisas que eu fiz não me deu em nada. E aí é um outro lado da coisa, porque por um lado você fez muito e se frustrou, e por um outro lado você olha, eu fiz tudo e parece que não adiantou nada. E aí você se torna alguém amargurado. E aí eu fiquei me perguntando uma coisa ao longo dessa semana. Será que existe alguma coisa na minha vida que há tristeza? Será que tem alguma área da minha vida assim, que eu olho e eu digo, não, aqui eu não vou entrar não, Rodrigo. E é esse lugarzinho que Deus está entrando no coração de Samuel. Esse lugarzinho onde você não tem paz. Esse lugarzinho onde você não tem esse lugar que você fala assim, o Senhor tratou. Não, é esse lugar onde ninguém entra. E aí onde você começa a entrar um monte de coisa externa para tentar tampar esse buraco. E é aqui aonde o Senhor está olhando e dizendo, será que tem algum lugar aí de amargura, de tristeza, que está te paralisando? Sabe, às vezes foi um sonho que não aconteceu. Às vezes foi um plano que não deu certo. Você esperava por algo e não funcionou. Às vezes você se decepcionou com sua família. Se decepcionou com um amigo, onde você mora. Às vezes você se decepcionou até com você mesmo. Você olha para você e diz, cara, que grande decepção eu fui. Talvez quando eu era pequeno, talvez num momento da minha vida, eu pensava que a minha vida ia ser diferente do que é. E hoje eu olho para a minha vida e eu digo, é só isso? Foi para isso? E você talvez está onde você está hoje, não porque você é feliz, mas porque você não tem outra opção. Talvez mudar gera muito desconforto. E esse talvez seja um lugarzinho onde a tristeza habita e a amargura habita, e aí você olha para Samuel e eu olho para Samuel e digo, Samuel, eu sei muito bem o que você está falando. A tua luta é a minha luta. A tua dor é a minha dor. Porque se você for sincero, todo mundo tem aqui uma caixinha, um quartinho, como você quer chamar, onde a gente vai jogando as tristezas. E é aqui onde o Senhor vai dizendo para Samuel o seguinte, não dá para existir essa dor, essa amargura entre mim e você. Não dá. Porque eu não sou um Deus indiferente àquilo que você sente. Eu sou um Deus que cuida daquilo que você sente. E eu não cuido só de fora para dentro, te dando possibilidade de fazer um monte de coisa. Eu cuido de você de dentro para fora. E aí olha só o que acontece, ele se mostra, ele escancara, o Senhor não tem rodeios, ele diz, é assim que você está se sentindo, e eu já rejeitei Saul, então faça o seguinte, encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matar. Olha que coisa fantástica. A Bíblia tem umas coisas, às vezes, que eu fico profundamente chateado quando eu estou conversando com alguém. Por várias vezes acontece isso, da pessoa virar para mim e falar assim, Rodrigo, não tenho vontade alguma de continuar indo na igreja. É normal. Não se assuste, tá? E aí, às vezes, a pessoa fica esperando eu fazer alguma coisa que eu não sei o quê, que eu não consigo nem imaginar o que responder para uma pessoa dessa. Aí eu falo assim, eu não sei o que dizer. Mas deixa eu ver o que a Bíblia fala. Olha, tem uma carta a uma igreja que as pessoas assim não estavam encorajadas. Elas até estavam indo, mas o coração estava distante. E aí deixa eu ver o que o Senhor fala para essa igreja. Aí o Senhor fala o seguinte, reconheça onde você caiu, se arrependa de ter caído e volte a frequentar.
E eu fico assim, Deus, às vezes as coisas do Senhor é tão fácil que é até um insulto. Como é que eu posso dizer para uma pessoa que não está mais com vontade de estar envolvida nas coisas de Deus o seguinte, se arrependa, ou melhor, reconheça quando você começou a perder esse amor, e aí você se arrepende de ter perdido o amor, e aí volta a fazer as coisas que você fazia antes. E a pessoa olha para você e diz, não, mas peraí, eu queria sentir alguma coisa, eu queria sentir um impulso, um fogo, eu queria ouvir o Senhor aparecendo e dizendo assim, você é tão importante para estar lá na igreja, domingo à noite, e geralmente isso não acontece. Só que aí eu comecei a pensar, e eu acho que ainda, eu vou dar esse exemplo, mas eu acho que ainda não experimentei isso com um vigor maior. Mas quando você é casado, chega um momento que você fala assim, o que eu fiz? Por isso que eu estou dizendo que eu não experimentei isso, que eu estou tirando o meu. E aí você fala assim, cara, mas casamento é construção, é perseverança, é continuar. E se você for uma pessoa sensível a tudo isso, você fala assim, não, mas então, peraí, deixa eu lembrar, quando foi que eu parei de amar? Quando foi que eu parei de ter prazer, de estar perto? Foi aqui. Tá, e como é que era antes? Poxa, era tão legal, né, quando a gente namorava. E quando a gente fazia as coisas assim, São Bernardo, Curitiba, Curitiba, São Bernardo, seminário, igreja, era tão gostoso e coisa e tal. E aí você começa a trazer de volta aquele tempo de namoro, aquele tempo de coisas que você fazia e que conforme o tempo vai passando, você vai deixando de fazer. Então você só volta a fazer aquilo que você fazia. E aí, quando você vê, você casou de novo, só que com a mesma pessoa. Então não é um absurdo. Não é um absurdo o Senhor olhar para você e falar assim, só volta a fazer. Só volta a fazer o que você fazia, porque o amor vai sendo gerado naquilo que você faz. Só volta a fazer. E aqui o Senhor está olhando para Samuel e dizendo, você já lamentou o suficiente, Samuel, já cansei das tuas lágrimas. Já não há mais tempo para lamentação. Mas faça o quê? Vá para a missão. Pega um chifre com óleo, vá a Belém, eu vou te enviar a Jessé, você vai escolher um filho deles, porque esse filho deles será o grande rei de Israel. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. O Senhor sabe que quando a gente começa a viver uma vida de amargura / lamentação, a gente começa a perder de vista que o nosso Deus ainda está agindo. E agindo através de nós. Eu acho que se você perguntasse assim, Rodrigo, qual que é o grande momento da igreja? Eu diria assim para você, eu acho que o grande momento da igreja é um momento que nós vivemos uma letargia. Rodrigo, o que significa isso? Letargia é um estado profundo e prolongado de inconsciência. A gente fala e parece todo mundo zumbi. Não que isso está acontecendo agora. Mas geralmente a gente não ouve, a gente não se desperta, a gente não avança, a gente vai. E eu fiquei me perguntando assim, numa igreja histórica presbiteriana como a nossa, por que isso acontece? Por que existe essa letargia? Por que existe essa coisa de que parece que falta dar um empurrão para a gente caminhar? E eu cheguei numa conclusão. E ouça com muito cuidado para ver se isso não pode ser uma coisa que você está passando nesse momento. Sabe por que muitas vezes a gente vive essa vida, eu vou dizer assim, tá? Mas não desrespeitando ninguém, porque eu me incluo nisso. Sabe por que às vezes a gente vive uma vida cristã entediada? Talvez seja porque a gente já ouviu tanto e está faltando a etapa final de um crente maduro, que é começar a caminhar com gente ao nosso lado que acabou de conhecer o Evangelho. Sabe que eu pensava que talvez a nossa grande questão e um dos nossos grandes problemas de uma igreja histórica é que a gente acha que a última etapa da vida cristã é já saber a Bíblia e ponto final. Se engana. Na verdade, a última etapa é quando a gente pega tudo aquilo que a gente aprendeu e a gente começa a ensinar aqueles que estão ao nosso lugar, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão do nosso lado. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Você já teve o prazer de sentar com alguém e falar das coisas de Deus?
Você já teve o prazer de falar assim, estou discipulando uma pessoa, estou caminhando com uma pessoa? Você já teve esse prazer de olhar e dizer assim, cara, que experiência fantástica. Tipo, ter entrado nisso e isso me trouxe vida. Até porque, se você for pensar, a vida, ou uma vida que a gente só conhece do banco da igreja, é profundamente cansativa. E uma das coisas que me fez despertar demais, e eu contava isso direto para vocês, era quando eu, por exemplo, me voluntariei lá na Missão Sena, no centro de São Paulo, e toda terça-feira eu estava na casa de uma travesti com a Bíblia na mão, dizendo, como é que eu vou falar de Bíblia para uma pessoa que não conhece nada? E isso foi uma das coisas que, ao mesmo tempo em que eu sofria os meus dilemas e as minhas angústias, mas que me trouxe um vigor de dizer, eu estou vivo. Não é só conhecer, é sobre ir. Porque enquanto a gente vai indo, o Senhor vai tratando o nosso coração. Porque quem fica, gosta de ficar muito lamentando a vida. Mas geralmente quem vai, com cuidado, não tem tempo de lamentar. Porque a missão de Deus enche o nosso coração. Então Samuel está sendo chamado por Deus, em meio à sua angústia, à missão. E aí ele tem medo, porque você sabe que não é fácil. Não é fácil você responder sim para a missão de Deus. E ele fala assim, Senhor, mas se eu fizer isso, Saul vai vir e vai tentar me matar. E o grande problema das vezes, as nossas circunstâncias, é que além da gente sofrer amarguras que nos travam, a gente não vai porque a gente tem medo. E aí eu pergunto mais uma vez para você, tem alguma coisa nessa noite que você olha para si, que você sente que está sendo chamado por Deus, mas você tem medo e isso está te travando? Porque eu tenho. E eu espero que você tenha também. Ou que você pelo menos reconheça isso nessa noite. Porque por mais que a gente sinta tudo isso, o Senhor olha para a gente e diz, não é tempo de lamentação, é tempo de missão. E nas nossas angústias? Olha só o que o Senhor diz para Samuel. Verso de número 2, a segunda parte. E o Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Quando a gente olha para isso, o que o Senhor está dizendo? Ele não está dando, como a gente diria lá em Pedrinhas, um migué. Não, quando alguém perguntar para você, diga que você está indo sacrificar. Não é uma coisinha assim. Na verdade, o Senhor está dizendo, você quer saber de uma coisa? Parte da nossa missão é entender que nós estamos vivendo um movimento de adoração. Aonde quer que nós estejamos, nós estamos adorando. O que quer que nós estejamos fazendo, nós estamos adorando. Viver em missão é viver em adoração. E aí, pensando um pouco mais no nosso contexto aqui, domingo à noite, culto, 7 horas da noite, já parou para pensar que esse momento é um momento de ânimo para o nosso coração? Já parou para pensar que a adoração, o como pode dizer assim, Deus, obrigado, porque mesmo passando por tudo isso, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E eu não entendo hoje. Pode ser que eu não entenda amanhã, mas eu confio que a minha vida está nas tuas mãos. Por isso que o Senhor diz, vá para a missão, engula toda a tua amargura e vai me adorar. E aí ele vai, chega lá em Belém, algumas pessoas chegam para ele e dizem assim, você está vindo em paz ou você está vindo com alguma coisa? E aí ele fala, não, estou vindo em paz, está tudo tranquilo, porque assim, lidar com Samuel não é fácil não, é um cara de Deus. Então pode ser que ele tinha uma palavra, alguma coisa para confrontar o povo. E aí o Samuel chega na casa de Jessé para então chegar no ápice do texto. Para que então um novo rei fosse escolhido. E olha só que coisa maravilhosa que a gente tem aqui diante dos nossos olhos. O verso 6 diz que quando Samuel chegou, ele falou, vamos fazer uma festa, vamos oferecer sacrifícios, toda uma coisa assim de devoção a Deus, e vamos celebrar, porque o novo rei de Israel está aqui. E olha só que coisa fantástica. Quando Samuel chega, ele vê um cara aí. Quem que é o primeiro que ele vê aí no verso 6?
Eliabe. Quando ele olha para Eliabe, ele diz assim, presta atenção na sensibilidade do texto. Com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. Olha que coisa maravilhosa. Ele olha e diz assim, quando ele olha e ele vê assim, rapaz, esse cara aqui está com a harmonização em dia, bonitão, esse tem cara de rei, tem cara de... Não, é esse daí, com certeza é esse daí. Porque na mente de Samuel, e olha só o caminho que eu vou entrar aqui agora, na mente de Samuel, se Deus quer algo especial, especial será. Se Deus quer fazer uma coisa grandiosa, a pessoa tem que ser grandiosa, tem que ser algo notável, tem que ser alguém de boa fama, boa aparência, alguém que sobressai. Não, tem que ser um Pelé, não pode ser um Amarildo. A gente só tem os olhos para Pelé. E é aí que a gente começa a entrar no nosso problema. Porque a nossa tendência sempre é começar a focar nos detalhes e perder aquilo que realmente importa. A gente começa a ser levado pelas aparências. A gente começa a focar no Pelé, nada contra, e começa a se esquecer do Amarildo. Porque o que importa é o que está em evidência, o que importa é o que parece maior, o que importa é esse que parece mais jubiloso, o especial. E Amarildo fica lá esquecido. E se Samuel tivesse escolhido esse rei? Samuel teria escolhido um outro Saul. Um homem que não era segundo o coração de Deus, mas segundo o coração dos homens. E é aqui que está a nossa tendência natural. A gente começa a viver a nossa vida por aquilo que os nossos olhos trazem para a gente vai consumindo tudo desenfreadamente. E aí a gente começa a arrastar o peito pelo pó dessa terra num mundo de aparências. Porque não é um problema seu, não é um problema ao longo dessa semana. Preferiu muito mais Eliabe, Abinadab, Samar, os 7 filhos, a Amarildo. Todos nós escolhemos o Pelé. Todos nós escolhemos aquele que vende mais, aquele que está mais em evidência. E aí o grande problema nosso é que a gente começa a entrar por um caminho que a gente começa a ficar obcecado. E a gente começa a fazer com que aquilo que não é real se torne real. E o grande problema é que aí o que não é real e que a gente faz ser real começa a governar as nossas vidas, as nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos desejos. E aí a gente começa a criar uma religião onde Deus não é o centro de quem somos, mas Deus é só alguém que pode realizar os nossos sonhos, as nossas escolhas, os nossos desejos e abençoar os nossos planos. Mas não é o Deus que não é levado pelas aparências. Não é o Deus que toma o nosso coração. E a partir do momento em que a gente entra por esse caminho, onde as coisas começam a nos conduzir, a nos definir, a gente começa a entrar num grande problema. Porque a gente começa a pensar que para Deus a aparência importa. E aí o Senhor é muito claro nesse texto. O que ele diz aí no verso de número 7? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o homem vê aquilo que toca, que sente, que pode olhar, que pode sentir, mas o Senhor vê o coração. Eu li uma frase essa semana que eu achei fantástica, embora me deu muito medo. Diz assim: reputação é o que os homens e as mulheres pensam de nós. Caráter é o que Deus e os anjos sabem de nós. Deixa eu repetir. Você postar depois no seu Instagram, no seu Facebook. Reputação é o que os homens e mulheres pensam de nós. Caráter é o que Deus e os anjos sabem de nós. Então, só para você entender, nessa noite, o que você está aparentando ser, para Deus é bobagem. E a grande questão aqui é: o Senhor nesse exato momento está olhando para o teu coração. E se você for como eu, você sabe que tem muita coisa aí
que não está legal. E aí o cinto começa a apertar para o nosso lado. Por exemplo, como é que foi essa tua semana? Como foi a tua semana? Como é que esteve o teu coração ao longo dessa semana? Você conseguiu cantar essas canções ao longo da tua semana? A tua boca saiu adoração ao longo dessa semana? Quando você se deparava com as maiores angústias e amarguras, você conseguia dizer: cantarei teu amor para, se o mundo conhecer a ti? Ou você falou assim: me leva, Jesus. Deus, eu acho que o Senhor tem alguma coisa errada, porque as coisas não estão funcionando muito bem aqui embaixo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa quem você tem sido aqui nesse lugar. O que interessa é quem você é diante de Deus ao longo dos teus dias. Porque nós estamos diante de um Deus que procura corações quebrantados. E é aí que entra Davi. Olha só. Ele pergunta, né? Não, só pode ser o Eliabe. E aí não é. Aí ele olha para o Abinadab e diz: agora é esse. Aí o Senhor fala: não é também. E aí o Senhor olha e diz: não, ainda não é. Aí aparece o Samar, aí aparece os 7 filhos, ou seja, quase começou a chamar a vizinhança. Gente, vem todo mundo aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, vai ter que sair um rei daqui e não está saindo. Olha o verso 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Uma pausa dramática. Deixa eu perguntar para você, para ver se você está comigo. Essa reunião não é bobagem, não é para fazer qualquer coisa. Talvez seria o momento mais importante de uma família, porque ele está dizendo: eu vim aqui para dizer que um dos teus filhos vai ser o rei de Israel. Espera aí, não é uma coisa à toa. É o momento mais importante para essa família. Além de importante, é um momento único. É um evento assim que, cara, vamos fechar o bairro, vamos fazer uma festa na rua, porque o meu filho vai ser escolhido. E aí eu te pergunto, se é um evento tão significativo, por que Davi não está lá? E foi isso que eu fiquei me perguntando ao longo dessa semana. Mas pode ser que ele falou assim: não, se vai ser rei, então assim, deixa eu pegar os que são mais possíveis. Cara, mas espera aí, se eu não fosse possível, eu ia querer estar lá. Eu vou ficar feliz com o meu irmão. E ele diz: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando. Ele não foi chamado para a festa. Davi nem recebeu um convite. Davi está lá no deserto, cuidando das ovelhas. O que Samuel diz? Traga ele imediatamente. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Porque não é porque você é filho de Deus, você tem que ser feio, descuidado e coisa e tal. Só uma nota importante aqui para você. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e o unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. É assustador. De qualquer forma, o que a gente olha para esse texto, e Jessé, que é o pai de Davi, levou Davi para o deserto, para ser um pastor de ovelhas. E aí olha só onde a gente entra. Se Jessé rejeitava Davi, e eu não posso afirmar isso com certeza, mas se isso de alguma maneira aconteceu na vida de Davi, que ele não foi nem chamado para uma festa, não é porque Jessé o levou para o deserto que o deserto não teve um papel significativo na vida dele. Porque se Jessé o levou no deserto, foi no deserto que levou-o ao Senhor. Foi nesse pastoreio que o Senhor falou assim: aqui está. É sobre esse coração que eu estou procurando. É esse tipo de coração que eu quero. Porque se Deus usou essa rejeição de Davi, o deserto criou esse homem que era para ser o rei. Então, olha só que coisa doida que a gente tem aqui. Secretamente, silenciosamente e misteriosamente, Deus estava preparando o coração de Davi no deserto. Não, mas olha os meus filhos aqui, todos com cara de rei.
Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem a gente é. Não é sobre aqueles que parecem, é sobre aqueles que são. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no teu passado, você foi treinado para fazer grandes coisas em nome do verdadeiro Rei. E essas grandes coisas do passado são feitas para fazer hoje. E Deus está te treinando hoje para fazer coisas grandiosas lá no futuro em nome desse verdadeiro e grandioso Rei. E o nosso problema é que a gente às vezes olha e diz assim: tem gente que pode fazer mais do que eu, tem gente mais capaz do que eu. E o Senhor olha para você e diz: não se trata de ser capaz, não se trata de parecer, se trata de ser. E aí o texto diz o quê? Que ele foi ungido e o Espírito se apoderou dele. E é interessante perceber que quando o Espírito se apodera dele, e aí você tem a lição de casa, de depois continuar lendo esse texto, do 17 até o 20, só para você ter uma ideia, você vai ver que assim que o Espírito se apoderou de Davi, a tensão começou a acontecer na sua vida. Primeiro que aí no capítulo 17 é quem? Davi e Golias. Depois nos capítulos seguintes, pelo menos por 6 vezes, Saul tentou matar Davi. Porque ainda que ele foi ungido rei, ele já não foi proclamado rei. Ele ficou sobre a tutela debaixo do palácio de Saul, ainda por algum tempo. E é interessantíssimo perceber isso. Que ainda que ele foi dito, né, você vai ser o rei, Deus ainda ficou uns 15 anos moldando ele no meio de sofrimento, e é aí que entra grande parte dos salmos de Davi no deserto. Porque foi nesse momento em que o caráter de Davi ainda foi mais forjado para que ele criasse raízes tão profundas que o seu coração pudesse ser um coração igual ao coração de Deus. E já Saul no deserto endureceu ainda mais o seu coração. Eu despenquei uma enxurrada de coisas para você nessa noite. Mas quando eu olho para esse capítulo 16 de Samuel, eu quero que você saia daqui com uma simples coisa na tua mente. Deus não se contentará com nada menos do que o teu coração completamente. Deus é um Deus de corações. Deus é um Deus que trata dos nossos corações. Deus é um Deus que nos tira da apatia e nos carrega para a missão. Deus é um Deus que nos tira da apatia e nos leva para a adoração. Deus é um Deus que nos tira da apatia e nos leva para a unção. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente começa a perceber que esse texto não se trata só de Davi, de Samuel. Quando eu olho para esse texto e eu vejo um texto dizendo assim: como está o teu coração? E ao mesmo tempo em que eu pergunto isso, eu olho para o meu coração e digo: Deus, o que eu estou alimentando no meu coração? Essa fonte de quem eu sou, porque a Bíblia diz que o coração é o centro da nossa personalidade, é sobre quem nós somos. O nosso coração, ele é quem nós somos verdadeiramente. E quando esse é um texto que diz assim: o Senhor quer o teu coração, isso me assusta, porque eu falo assim: sim, mas será que dá para limpar antes de ver? Porque se o Senhor vê antes de pegar ele, tá feio meu coração. O meu coração nessa noite não é um coração agradável a ti. E aí foi que eu olhei para esse texto e eu percebi que esse reinado de Davi era um reinado que ia acabar. Mas a linhagem desse Davi não ia acabar. Porque quem que vem da linhagem de Davi? Cristo. Da onde que Cristo veio? De Belém. Cristo não veio como alguém que ia oferecer um sacrifício, mas ele foi o sacrifício. Ele não veio como alguém que seria só um pastor, ele é o verdadeiro pastor. Ele veio como cordeiro.
E quando ele se sacrifica naquela cruz, ele diz: é vocês, é vocês que deveriam estar aqui, mas eu estou carregando esse novo coração para vocês, e esse novo coração é um coração que tem uma nova expectativa de vida, de não ser conduzido, não ter um ritmo pautado pelas coisas ao nosso redor, mas é um coração no nosso íntimo, no nosso ser, de quem somos, que é pautado pelo ritmo do perdão de Deus. O perdão de Deus é o que faz a gente olhar para esse texto e dizer: Jesus, o meu coração nessa noite é surreal de sujeira, mas o Senhor quer o meu coração não para me condenar, mas para trazer perdão, para trazer leveza. E se Davi, por um lado, foi deixado pela sua família, foi esse Cristo que ouviu o silêncio do Pai na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E se o caráter de Davi foi sendo forjado no deserto, foi esse Cristo que venceu a morte e o mal no deserto. E aí o texto não diz que havia beleza alguma nele. Sabe que eu fiquei fazendo um exercício essa semana? E essa é a última coisa que eu vou te falar hoje. Eu fiquei imaginando se Jesus nascesse hoje. Já parou para pensar nisso? Porque Jesus nasceu há 2000 e pouquinhos anos atrás. E porque Ele quis. Porque Deus falou: não, é agora que você vai nascer. Ele poderia ter nascido hoje no nosso tempo. Você já imaginou se Jesus tivesse nascido hoje, o que aconteceria? Cara, eu fico imaginando Ele andando nas multidões, o pessoal filmando, colocando no YouTube, tendo milhares de visualizações. Jesus curando, Jesus multiplicando pão, Jesus batendo nos religiosos, Jesus abraçando aqueles que são de fora. E seria um negócio muito estranho, porque você teria um Jesus que você olharia assim: poxa, olha só o que Ele faz. E quando eu olho para esse nosso Jesus lá do passado, eu vejo assim que a Bíblia, ela não teve preocupação alguma para falar sobre como era a aparência de Jesus. Porque, na verdade, Ele queria nos mostrar o coração de Jesus. E num determinado momento, Jesus está numa festa em Mateus 11, e Jesus começa a ter uma discussão com alguns religiosos que estavam ali. E nessa discussão, Jesus começa a falar assim: vocês estão preocupados demais com aquilo que está do lado de fora de vocês. E eu vim aqui para dizer que o que importa para mim e para o Pai é o que está aí dentro de vocês. E aí Jesus termina esse episódio dizendo: então venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, aprendam de mim, carreguem o peso que eu tenho, o peso do perdão sobre vocês, para que vocês tenham vida. Então, nessa noite, o meu apelo a você, nesse momento, através desse texto, é que se você está aqui nessa noite, você sente esse peso, você percebe o quanto você tem andado por um caminho do aparente, daquilo que está ao seu redor, e isso tem sugado, você tem sido seduzido. Eu quero convidar você que se sente sobrecarregado, pesado, para que você ore comigo nesse momento, para que você se perceba no meio de tudo isso e diga: Deus, é tanta voz, é tanta coisa. E talvez chegou esse momento onde cada um de nós devemos olhar para dentro de si e dizer: Deus, aonde eu estou? Está tudo tão no automático, está tudo tão sendo levado pela agenda dos outros. E Pai, eu preciso viver pela Tua agenda. Eu preciso viver pelo Teu propósito. Eu preciso viver pelo perdão que há na cruz.